Querido, temos de falar. O podcast sobre relações na voz de quem as vive e de quem trabalha com elas diariamente. Bem-vindo a mais um episódio do Querido, temos de falar. Hoje é o nosso quarto episódio e vamos falar sobre dinheiro. Sobre finanças, sobre dinheiro, sobre a organização em casal e as conversas em casal. Este é um tema que é dos temas que mais leva a separações. O dinheiro? O dinheiro. Tudo o que é à volta do dinheiro. Os ditos e os não ditos e as crenças e os sistemas de valores que estão aqui agarrados a este tema do dinheiro. É muito complexo. Tens essa sensação ou não? Tenho a sensação de que o dinheiro é pode ser uma origem de uma coisa má, mas que criou expectativas, porque isso é sempre tudo um grande sonho. Não? Entre o casal. Ou seja, imagina, um casal que tem uma vida normal, não interessa, e que sonha um dia ganhar 1 euro milhões. E só pensa nas coisas boas. Depois ganha 1 euro milhões. E pode trazer imensa coisa má. Estás a falar em dinheiro em quantidade. Sim. Ok. Ou seja, quando perguntas em dinheiro é isso. Ou então, discussões de casal que é preciso aprender a gerir menos dinheiro. Não, mas há na organização do dinheiro, não é? Sim, mas de uma coisa ou outra, para mais ou para menos. Ou seja... Sim, não tem nada a ver com a quantidade. Ou pode manter-se... Como abordas o dinheiro. Sim. As prioridades, porque depois o dinheiro depois tem a ver com as tuas prioridades, onde é que gastas, onde é que poupas, o que é que... o simples facto de, entre um casal, um dos elementos acreditar que deve e constituir uma poupança própria e individual, pode ser um tema de tensão entre o casal. Porque isto pode significar, é sempre porque é que o dinheiro pode significar, não é? Pode significar que estás a fazer planos sem mim, ou que ou tens o plano B, que se dá. não é? Sim. E eu acho que há uma coisa com o dinheiro que é... Então eu já ouvi um podcast que falaram sobre isso, sobre a organização entre casal. Sim. E tinha imensa graça, não vou dizer nomes, mas tinha imensa graça porque era ela a falar, como os amigos, e a criticar o marido, porque o marido gastava isto e aquilo em jantares, mas ela queria poder gastar o dinheiro dela da forma como ela quisesse e queria ter a independência para agarrar no cartão e ir fazer as compras que bem entendesse. Lá está, uma das coisas que o dinheiro, um dos significados que atribuímos ao dinheiro é esta questão da independência, não é? Sim, mas o que é que acontecia aqui, que era engraçado, é que ela achava muito mal que o marido gastasse o dinheiro como ele entendesse, não concordava com a forma. Mas ela queria ter a independência para ela gastar o dinheiro como ele entendesse e não queria que ele soubesse. E então eu fiquei a pensar, mas criticava ao mesmo tempo, eu fiquei a pensar, então, mas ela quer regras diferentes? Pronto. Lá está, porque ela, pelo que eu percebi, ela tinha umas prioridades diferentes das do marido. Pois é isso, o dinheiro quer dizer muita coisa, não é? Quer dizer, poder também na relação, muitas vezes há depois esta questão de uma relação de poder desigual quando há um do casal que ganha mais do que o outro. Eu também falava sobre isso. Ela era preocupada com a imagem que os filhos de um casal criam, coisa completamente idiota, a meu ver. Mas uma coisa que era preocupada com a imagem que os filhos criam, se uma das pessoas de um casal, imagina, a mãe recebe mais, portanto tem um carro melhor, e o pai que recebe menos não tem um carro pior. Mas porquê é que isso é preocupante? Não sei, perguntei. Não, só se tiver agarrado a isso o significado de poder, não é? E de liberdade, como estavas a dizer. Claro, porque o pai pode ter aquele carro, ou a mãe pode ter aquele carro e o outro não pode. Sei lá, não sei, mas preocupado é com isso. E eu acho que era um sinal disso, que era porque se estava a dar um significado aos carros. Claro. E à quantidade de dinheiro que se traz para dentro de uma família, como se isso nos desse mais poder. Mas, na verdade, culturalmente e socialmente tem um grande impacto, não é? E, portanto, mesmo que isto é como tudo que é da nossa cultura. Nós podemos querer ser à prova de bala, mas não somos. Nós somos filhos desta cultura e, portanto, há sempre um resto de influência que culturalmente e socialmente se diz e é aceito, tem em nós. Há sempre uma influência. Portanto,
podemos querer conscientemente desligar-nos disso, não é? Sim. Mas não é fácil. A Mas verdade estás é a que dizer o aqui defeito tem impacto. do que o dinheiro representa, estás a falar na construção Não, social do que o dinheiro. estou a falar principalmente nesta questão do papel do dinheiro, do rendimento, mais do que do dinheiro, neste caso do rendimento, quando ele é desigual no casal. O papel que isso tem tá bem. na sensação de que somos desiguais, de que temos competências desiguais, de que temos liberdades diferentes. Eu ganho mais, posso fazer. Mas, Tu não ganhas, tens que estar dependente de mim, da sensação de E tem- dependência versus liberdade. e eu não é? acho que é a questão também, acho fundamental nisso é que se não há uma conotação de inferioridade enquanto pessoa, enquanto ser humano, há aquele que recebe menos porque de alguma forma tem de se sujeitar às vontades do que recebe mais. E Ou isso seja, tem um impacto muito grande. Quem recebe mais, manda mais. Isso tem um impacto muito Não é? grande, sabes que eu tenho visto, eu acompanho, segundo tu sabes, muitos casais, mas sobretudo, quando acompanho individualmente, acompanho sobretudo mulheres. Não Sim. só, mas acompanho muitas mulheres. E, tanto nos casais como individualmente, muitas vezes chega a este ponto de perceber que é algo que as mulheres da minha geração têm vindo a lutar para conquistar a questão de não depender financeiramente de ninguém. Minha mãe sempre me disse: não dependas de ninguém, não dependas de homem nenhum, não te ponhas na posição de precisar de. Portanto, esta geração, principalmente das mulheres, tem muito esta questão do dinheiro como uma questão de dependência ou liberdade. Eu ganho o meu dinheiro, sou Sim. mais independente, sou mais livre, e ai de Mas mim se eu isso- depender de um homem. Isso mas é isso- muito difícil. Depois, quando acontece, um ganha mais. Mas é que eu percebo, mas depois acontece. Primeiro aí, se nesse caso a pessoa que constrói a sua visão de relação com muito foco nesta questão da dependência ou independência ou não sei o quê, ah, não causa, não é suscetível de causar mais atritos, porque repara, já está a partir para uma relação. Não é a visão da relação. Não acho que seja a visão da relação. É a relação com o dinheiro. O dinheiro significa isto. E, Eu portanto, sei, mas tudo é que isso é que da eu estou a dizer. esfera do ordenados, despesas, contribuição para a poupança. Nem que seja para a Sim, poupança, sim. contribuição para as despesas, tudo isso eu vou ter aqui esta atenção de mas eu não quero depender. Ou eu não me sinto bem com o pagar menos. Mas Ou como é que se torna isso saudável? tem que se- É ganhar a noção de uma interdependência, é porque hoje posso ser eu a ganhar mais, amanhã pode ser tu a ganhar eu mais. acho que essa perspectiva é fundamental do hoje. Ou seja, de E que perceber não há isto. problema em que, ou seja, de uma maior perspectiva do não, nós formamos uma equipa Sim. e a minha posição é trazer mais dinheiro para aqui, para a nossa equipa, e a tua posição pode ser arranjar formas de capitalizar este dinheiro, Eu acho que ou de estão aqui fazer duas escolhas coisas. mais independentes. Estão aqui duas coisas por baixo do que estás a dizer. Duas coisas importantes. A primeira é a noção de equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio não ser uma conta de matemática, eu dou 50 e tu dás 50, mas poder ser, eu dou 90 e tu dás 10, mas dás outros 90 noutra coisa qualquer. Sim. Não é? Portanto, o equilíbrio, não ser uma matemática. Nem positiva, porque uma coisa que eu tenho Pronto. visto também muito. Mas deixa diz isto. só que eu tenho medo de me perder, eu estou muito cansada, eu acho que vou perder imensas vezes hoje. Esta questão de não ser matemático, a contribuição não é só uma questão das contas, não é? A contribuição para uma família ou para o equilíbrio do casal não ser só das contas. Esqueci-me do outro. Desculpa. Já sei. E depois a questão do hoje, que tu estavas a dizer, que é perceber que na flexibilidade muitas vezes é que está a saúde da relação. É perceber que é assim hoje. Mas é sem assim criar agora, nesta expectativas. fase. Mas sem criar expectativas, não é assim hoje para amanhã ser assim. Não. É assim hoje, ter a não. Se liberdade calhar de vai ser assim o pensar, resto. claro. Mas Nesta uma das fase é uma fase em que ele está a mas investir uma mais das na coisas carreira. Ou que ela que eu tenho visto, curiosamente também vi, extremamente desagradável. Não falar com uma pessoa. Minha graça. Não é a primeira vez que eu ouço coisas do género e agora que são a apologia quase da mulher submissa nesse aspecto. Não, o homem é que põe o dinheiro em casa, que é o papel do homem. Pronto, é uma masculinidade, não sei, não interessa, vamos passar à frente disso, porque não sim, vamos é falar. só tradicional, sim.
é a forma como a sociedade se organizou durante muitos anos e, portanto, Pois, mas não tem de ser assim. Portanto, claro, não tem de ser sim, assim. mas vou passar à frente. O que é que acontece? Há quase uma estigmatização de que há um que é assim e há outro que assume esse papel e de repente perde-se um bocado a noção de que a coisa pode ser flexível, pode ser equilibrada, pode haver um equilíbrio na relação saudável quando há um desequilíbrio nas contribuições. Ou seja, acho que é muito importante claro que se perde essa noção. ganhar-se essa noção de é possível que as coisas corram bem quando há um que recebe muito mais do que o Pois, o outro. que é que eu acho que acontece? A questão destas crenças que estão enraizadas e destes significados, por exemplo, do polingueiro, é que acontece como em tudo, que é, nós reagimos a isso e, portanto, nós agimos com o medo de que isso aconteça, o medo do desequilíbrio. E, portanto, esse medo faz com que seja muito difícil aceitar. Não há problema nenhum. Eu estou tranquila em tu ganhares 10 vezes o que eu ganho, porque nós decidimos assim para a nossa família. Porque há uns bichinhos na nossa cabeça que dizem, mas isto, tu dependes dele, olha que isto quer dizer que não sei o quê, olha que sempre ouvis dizer. Mas E o medo faz com que não seja. dependas dele, não dependas de ninguém, é normal que existam essas Por crenças, isso é que não eu é? digo, o medo, estas crenças, fazem com que tenhamos medo de ser flexíveis. De perceber, se funciona para mim, funciona para mim. Mas eu também acho que deve haver uma coisa que é difícil, é que deve haver conversas francas e de uma espécie de reconhecimento. Por exemplo, vamos imaginar, há um dos membros do casal, da relação, que diz assim, Casal, trisal, não interessa, há um dos membros. há uma pessoa, vamos fingir isto às pessoas, não é um animal, há uma pessoa, é um boneco, Temos esse limite. sabe aqueles Sei. japoneses? É uma pessoa. São duas pessoas? Um avião. São três pessoas? São duas. Não interessa, uma pessoa. São qualquer. pessoas em relação. Entre pessoas, não contam árvores lá aqui. Podem contar, não sei, não interessa. E então, há uma pessoa que diz que se tem de estar vulnerável e dizer assim, epá, eu fico muito desconfortável se eu não criar uma poupança própria. Porque se for só a poupança que é dos dois, epá, eu acho que a cena de se mostrar, a pessoa reconhecer primeiro isso para si mesma, que é uma grande coisa, e a seguir partilhar com o outro, ou os outros, não, mas partilhar com o resto da pessoa barra pessoas da relação. Acho que isso pode ser, diz o que é que tu achas, mas eu penso que isso é uma maneira, se calhar, saudável de ultrapassar essas questões. Claro. Não é? Sim, claro. Mas estamos-nos a esquecer de que o dinheiro é um assunto tabu ainda. Pois é. É um assunto difícil, é um assunto sensível. É um assunto que uma pessoa vai sempre com o pezinho estalando porque não sabe muito bem se vai ser bem interpretada. Se Por causa da a conotação partir que tem, daquele não é? dia em que eu disse que não sei o quê, nunca vais conseguir falar sobre as contas porque ele ficou chateado. É um assunto sensível. E, portanto, não vais com tranquilidade falar sobre isso como falas sobre roupa. Como falas sobre em que escola é que vamos pôr os filhos. Mas repara uma coisa, a escola e a roupa custam o quê? Não, tá. Não, mas é que Não há é nada, isso. isso tudo está dependente, mas é uma coisa obscura. É Eu um assunto sei, obscuro. eu sei. Porque, exatamente por Mas isso. existem crenças com o dinheiro, que eu acho que o dinheiro é das coisas que tem mais crenças esquisitas. Se calhar sabemos. É porque é uma coisa que está transversal a toda a vida e a todas as relações e tudo se materializa muito em dinheiro, não é? Pois, mas se seja, calhar é isso. Assim, No que é que o dinheiro traz, no que é que... Sim, no conforto, na saúde, No que é que... Sim. nas possibilidades, nas experiências, Na liberdade, claro. na dependência, é muito... Exatamente. Tem a ver com... É transversal a muita coisa. Se eu tivesse dinheiro, viajava mais. E há melhores pessoas médicos. que sentem que têm que estar juntas porque dependem financeiramente, ou que nunca podem depender financeiramente, lá está, e portanto trabalham que nem ou mantêm-se este ou uma coisa muito não é? comum, que é mantenham-se em relações muito más porque estão financeiramente dependentes. Pois, É uma coisa, infelizmente. Eu disse. Não percebi que era isso. Percebi que era no outro sítio. Mas não interessa. Acho que é um dos problemas que causa a origem disto tudo são os significados que as pessoas dão ao dinheiro. Como estávamos a dizer há bocado. Sendo que o maior deles é... Não sei se é um problema, mas continuamos assim. Não, a minha questão... Sendo que o maior deles é que
facilmente transportam para a resolução de todos os seus problemas a questão financeira. Todos, do género. Eu estou muito. Fantasia, sim. Não é? Mas cria-se uma bocado pela fantasia desta, que é: eu estou muito infeliz no meu trabalho. Portanto, se eu se ganhasse €1.000.000, saía do meu trabalho e passava a estar feliz. Isso, ok, isso é uma Percebes? abordagem sobre o dinheiro que não tem a ver com as relações, não é? Que tem a ver com a Não, mas depois abordagem o espelho da que vida. isto traz. Sim. Não, mas é que depois o espelho que isto traz para a relação, porque se tem esta crença e depois, género, eu não quero estar dependente financeiramente dele, porquê? Porque eu depois posso querer resolver os meus problemas. Para não, ninguém vê. Posso querer resolver os meus problemas e não vou conseguir porque o destino daquele dinheiro pode não ser o que eu quero. Percebes? Sim, mas eu acho que Sim. até certo ponto, porque eu acho que isso é uma coisa que, como é comum a toda a gente, não cria disparidades no casal, não cria desequilíbrio. Então, Não queria. que temas de dinheiro é que há Eu acho mais. o problema. Que temas dos casais, a tua experiência, que temas relacionados com o dinheiro é que há mais, criam mais atritos Já de te casais? respondo, mas deixa-me explicar-te uma coisa. Eu acho que o problema não são os temas, o problema são as visões diferentes sobre temas. Claro, sim, mas Não é? que visões? Está lá um exemplo. As poupanças, os gastos. Estás a dizer, por exemplo, não há questão nenhuma de que os dois querem a mesma escola, mas para um não é prioritário, ou a melhor escola para o filho, mas para um isso não é prioritário em relação à casa e para o outro é isso. O que é que tu fazes com o teu dinheiro? Tem de haver uma base enorme de confiança no casal para perceber que nós estamos alinhados em relação ao que é que fazemos com o dinheiro. E, portanto, eu não tenho que te perguntar, eu não tenho que controlar, eu não tenho que saber. Eu sei e confio que tu usas o dinheiro consoante o que nós combinamos, o que nós temos como prioritário. Tivemos de alinhar as nossas prioridades, que é uma coisa que nós fazemos regularmente e refazemos e revemos. Sim. Regularmente alinhar as prioridades em termos do dinheiro. Para que é agora? E depois é preciso uma confiança enorme. E isto é tricky porque uma confiança enorme implica que à partida nunca houve, e por acaso entre nós nunca houve, portanto temos essa facilidade. Nenhum momento em que foi quebrada a confiança, em que eu percebi que estavas a gastar e que não estavas a guardar, ou que estavas com outra poupança, ou que tinhas um dinheiro de lado. Então, se calhar esta relação não funciona, porque isso acontece às vezes. Percebes? Acontece às vezes. Ou tu tens as tuas poupanças, eu tenho as minhas. Nós temos de nos alinhar e rever esse alinhamento constantemente para depois agir numa base de confiança. Não faço ideia quanto dinheiro é que tu tens na tua conta hoje, mas eu tenho a certeza absoluta que estás alinhado comigo sobre onde e como gastar. Portanto, eu não tenho que estar a perguntar. E o dinheiro também significa muito de confiança, neste sentido, não é? Ou seja, traduz depois, a relação que temos com o dinheiro em casal, traduz a relação de confiança que temos também. Pois, eu percebo. Só, eu acho que também tem isto, não implica, porque depois eu acho que se geram estas conversões e hoje no tal podcast da voz, achei surreal, é que se confunde essa coordenação com alguma. Como é que eu tenho a dizer? É como se as pessoas não tivessem de abdicar de uma vontade própria em função disso. Ou seja, vamos imaginar. De abdicar de liberdade? Da vontade de gastar o dinheiro nisto ou naquilo. Eu acho que esse. Controle. Talvez, não sei, mas imagina. É. Não é só isso, é uma coisa do género. Nós chegámos à conclusão que vamos pôr cada um 50 por mês na poupança, mas eu quero gastar esses 50 noutra coisa qualquer, pá, que não me diz respeito, que roupa para mim. E depois, não é? E o que é que acontece? Eu se calhar assumi um compromisso contigo que não era bem o que eu queria e depois fico sempre a azedar cada vez que eu tenho de o cumprir. E vai-me criando uma coisa cá dentro, não é? Claro, ressentimento. E então, clandestinidade, que é o onde leva tudo, sempre. Não é verdade? Quando nós não estamos alinhados nos mesmos propósitos. Sim. E não acreditamos que devemos ir para aquele caminho, fazemos clandestinamente o que queremos fazer. Portanto, vais gastando sem dizer, vais comprando e deixando no carro, truques. Que eu sei. Sim. Nunca fiz. Direto. Mas eu a mala do carro, eu descobria lá meia às rotas. Mas eu percebo isso. Acho que o dinheiro causa-me
muitas discussões, não é, nas relações, não é só de casal. Imagina, problemas de heranças, que era o típico. Aí, Família. família, não sei o quê. As pessoas revelam-se. É, Porquê é que se revelam? Porque o dinheiro tem um significado. uma das minhas avós dizia que as pessoas, que o caráter das pessoas, era qualquer coisa, já não me lembro da frase de cor, mas era qualquer coisa, já que o caráter das pessoas se revelava quando havia pouco. Havia pouco. E era aí, ou seja, o haver pouco é geral. Naturalmente, com a mulher também. Mas é por causa deste significado que tem o eu sou prioridade ou não. E muitas vezes nas relações o significado é eu sou prioridade ou não sou, a nossa família é prioridade ou não é, isto é uma coisa séria ou não é, ou seja, há esperança e há de facto o outro acredita que vamos ficar juntos ou estamos aqui só a ver o que é que dá e não estamos investidos a 100%, não é? Investidos a 100% na relação como se fosse uma coisa para ficar, não é? Uma coisa mais provisória. Todas essas dúvidas se traduzem quando percebes, por exemplo, que há um uso do dinheiro que não está alinhado com o que vocês, com o que tu pensas que devia ser. Mas juntando aqui com coisas que já dissemos noutros episódios, isso é um daqueles. É um daqueles temas que funcionam enquanto a relação é a curto prazo no início. Porque se calhar não existe. Não existe a necessidade de haver essa coordenação. E depois quando a relação se começa a estabelecer e se começa a solidificar, o tema da estrutura do dinheiro, dos objetivos em comum que implicam o dinheiro, a partilha da gestão do dinheiro. Exatamente. E pode passar a ser um tema que faz com que a relação não chegue a ser longa. Né? De certa altura há ali uma compatibilidade. Sim, mas muitas vezes até há um tema que perdura como, ou seja, tem o potencial é tabu de e vai para debaixo da mesa. Vai para debaixo um tema difícil, mas não ser logo um tema de uma cisão da relação, não é? Porque é tabu. Não se sabe muito bem o que é que isto significa, porque não se sabe muito bem o que contar. O que é que tu aconselhas? É ser transparente. Com o que se sente em relação às coisas também. Não é? Sim, eu acho que é preciso um trabalho, se calhar, individual, de perceber o que é que o dinheiro significa para mim, o que é que eu acredito que para que é que serve, como é que se deve usar. Mas também o casal faz só estão a reproduzir aquilo que tiveram e não pensaram muito bem sobre isto, não? Mas também um trabalho de ter a capacidade de partilhar isso em casal, claro, na relação. Por isso é que eu digo, primeiro é preciso perceber um bocadinho individualmente e até ir percebendo, não é? À medida que as circunstâncias vão acontecendo e depois ir falando muito sobre isso em casal. Não deve ser um tema tabu, exatamente porque a questão de ser tabu faz com que seja um tema que é como se estivesse a amputar as possibilidades de resolver um assunto, o facto de tornar tabu. Sim. E como nós já vimos com isto socialmente sendo tabu, porque já nas nossas famílias e na cultura, quer dizer, as pessoas ficam chocadas na consulta quando eu pergunto quando é que ganho. Não se pode dizer, não se deve dizer. Não é uma coisa que se fala assim. Sim. Portanto, não é. Nós já vimos com isto, não é das relações, nós já vimos com isto de trás como sendo tabu, um assunto sensível. Não se fala sobre dinheiro. Não se mexe sem dinheiro à mesa. Não se fala dinheiro, não se discute, não se pergunta quanto é que é. É deselegante. Estás a perceber? É uma coisa que. Eu percebo, mas eu acho que eu percebo isso tudo, mas simultaneamente, depois as pessoas. Há toda essa panóplia do bom comportamento, mas podem estar a guardar para si mesmo uma conclusão interna. Claro, porque é isso. Por isso é que eu digo amputar a possibilidade de ser um assunto tranquilo. E hoje em dia é uma coisa que ajuda imenso nisso. Porque há imensos sítios onde as pessoas podem ter uma capacidade de se organizar em casal, em família, estabelecer objetivos, há cursos, há formações, há coisas até gratuitas e não sei o que fazem com que possa-se estabelecer uma das coisas que nós já falámos também aqui nos outros podcasts, que era aquela coisa, tu tens um nome para isso, eu nunca me lembro, dos objetivos a curto, médio e longo prazo. Board. Sim, Vision Board. Exato. Em que isso também ajuda imenso, isso nós calhar tínhamos fazer um episódio sobre isso, que era, porque isso ajuda imenso a estabelecer uns objetivos e uma organização. Propósitos, não é? Mais do que objetivos lineares ou quantitativos. Propósitos. E ter também uma perspectiva de que nós temos uma relação com alguém
gostamos dessa pessoa, ou agora pensando numa relação entre irmãos, que é uma questão de dinheiro, pai e filho, ou qualquer coisa assim, em que as pessoas têm de ganhar um bocadinho por um lado, uma flexibilidade para perceber que se calhar as minhas prioridades não são a prioridade do outro, e ganhar aqui alguma flexibilidade e perceber até onde é que se conseguem convergir, ou se não há sequer hipótese de haver qualquer tipo de Pois, mas convergência. isso é muito limpo quando tu confias, ou quando tens uma história com o dinheiro de confiança, não é? Sim, Porque há muitas pessoas que têm uma capacidade enorme de amar, mas quando se chega ao tema do dinheiro, não, aqui não. Sobre isto eu não partilho, não é? mas o que fazem? É que de repente estamos a dar um significado emocional, se calhar não faz mal nenhum, que as pessoas dizem, está bem, cada um tem as suas contas, olha, vocês já Mas não há resposta nenhuma certa nunca para é, isso. pois não. Depende dos dois também, depende da Claro. situação. Se calhar há casais que funcionam muito O bem assim. difícil é quando o que está a acontecer não resulta, não é? É quando têm opiniões divergentes sobre as coisas, não é? É quando não significados divergentes, ou quando o que está a acontecer significa para um deles falta de amor, ou falta de confiança, ou falta de liberdade, ou falta de poder na relação. Sim. Todas estas lutas depois vêem-se no dia a dia numa tensão e numa sensação de insatisfação com a relação ou seja, que depois está presente em todo lado, não é? Sim. Cada vez que vamos beber um café, almoçar, fazer as contas de alguma coisa, comprar coisas para os miúdos, nós estamos sempre constantemente a lidar com dinheiro, todos os dias, não é? Sim, claro que sim. Sim, é isso. Mas eu também acho que há. O que é que eu acho? Estou a pensar naquele podcast que eu ouvi outra vez. Não, e estou a pensar porque Quero ser marcado com isso. Porque achei surreal. Eu achei aquilo se calhar era um teatro. Achei que se calhar era estilo só para. Olha, era só para parecer extremamente agradável. Se calhar. Não sei, achei surreal. Mas passando à frente, acho mesmo que uma das formas de resolver, ou de se calhar evitar muitos conflitos, é ver essa transparência no planeamento. Um planeamento que pode ser uma coisa do género. Olha, tu tens X por mês, faz o que tu quiseres com o dinheiro. Mas lá está. Só o planear já é um exercício de confiança e de transparência e de vulnerabilidade para quem sente que o dinheiro é um tema sensível. Porque não te esqueças que cada um de nós vem de uma família e de uma realidade. E muitas vezes essa realidade, essa família, como isto é um tema tabu genérico, muitas vezes já vimos escaldados com o tema do dinheiro. Já vimos desconfiados. Já vimos com mania da perseguição. Já vimos orgulhosos em relação ao dinheiro. Sim. Ou com as nossas crenças. Sim, temos as nossas crenças, sim. E, portanto, não é assim tão fácil dizer vamos lá fazer contas e fazer um planeamento em conjunto. Não é? Porque então, mas ela está a querer saber quanto é que eu ganho. O que tu achas... Mas porquê? Não é? Também, mas o que tu achas é que, se calhar, é importante que as pessoas, numa primeira fase, individualmente, percebam de onde é que vem, como é que foi construída a relação com o dinheiro. Sim. E depois, quando tiverem esse autoconhecimento, fazer o trabalho da equipa, não é? Sim, casal, não tem necessariamente de ser em duas fases temporais, sim, não é? mas pode claro ser que é preciso, eu acho, sou sempre apologista disto, é preciso uma pessoa estar clarificada, conhecer, perceber como é que funciona, para depois funcionarem os dois em casal, não é? É impossível funcionar os dois em casal se eu não percebo como é que funciona individualmente ou o que é que eu sinto sobre o dinheiro. Se não souber o que é que sinto sobre o dinheiro, estou-me a propor uma combinação contigo que lá está, que depois na prática se calhar não é nada do que eu queria e cria ressentimento. Sim. Não é? Porque depois é isso, porque depois começam a criar divergências ou não sei o quê, sim, que não estava a espera. Desacordos, sim. Pois, eu percebo, mas o tema do dinheiro é recorrente entre casais, conflitos. Sim. Quer dizer, é recorrente na vida. É recorrente entre nós. É recorrente na vida. Nós estamos sempre a lidar com o dinheiro. Não, estou a falar de... os conflitos sobre o dinheiro são recorrentes entre casais motivados pelo dinheiro. Sim. Porque é uma coisa que se fala
que não se sabe muito bem falar. Pior do que estilo as sogras e os sogros. Pior, Sim. sim, muito pior. Muito Sim. pior, porque as sogras e os sogros e os sogros. 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 Não, sogros são os dois. Tu achas que é Eles assim? são sogros. Tu achas que é? Digo-te. Estilo sogros quando é elas e eles? Sogra, sogro, sogros. Sogros, não são dois. Sogras, sogros. Sim, Ora. ok. Não. Acho que sim, porque acho que isso podes, dependendo dos casos, mas podes deixar muito fora da esfera do dia a dia. Não, estou a brincar, foi uma coisa só para o clichêzinho. Mas Às vezes vem tudo misturado. Não é? Sogros claro, e heranças vêm misturados com. pois, porque depois ainda há essas influências, as influências Claro. externas, Há sempre. o peer pressure, a pessoa que não vem do mesmo O contexto. problema dos tabus é exatamente esse. É, nós vamos sentindo e sabendo muito através de- dos não ditos, das crenças que se vão passando, da peer pressure. Não há uma coisa clara sobre o que é que eu penso e porque é que penso assim. Vou só sentindo, vou só vivendo a situação, vou só vivendo a minha relação com o dinheiro e nunca pensei muito bem sobre isto, nem como nem porquê. Não é? Porque não é uma coisa que se fala, porque não é uma coisa que se fala abertamente, porque dá uma certa vergonha ainda. Claro, ter este tipo de conversas abertamente, porque às vezes significa poder ou significa ostentar. Sim, Tudo isso, não é? sim. Portanto, quando não há conversas abertas sobre um tema, é isso que eu chamo de ficar tabu, não é? Não há conversas abertas, eh, acabamos por não saber muito bem o que é que sentimos sobre ele, ou, ou como é que nos relacionamos com esse tema. E não só Não é isso, explorado isso, não é? sim, claro, Portanto, internamente claro que e internamente. não estamos prontos para saber o que é que queremos fazer com ele. Ok. E muitas vezes não se sabe o que é que se quer fazer com o dinheiro. Sabe-se que isto não está a funcionar, mas na verdade não sabe como é que queremos resolver isso. Pois, e a questão e a importância do dinheiro, é como estavas a dizer, é que é transversal a tudo, é no dia a dia, não é? Tu lembras-te como é que foi? Nós tivemos esta fase em que queríamos organizar-nos financeiramente e primeiro que conseguíssemos perceber que isso implica escrever os gastos, né? Tínhamos uma aplicação. Sacámos uma aplicação para escrever os gastos e Receitas. as receitas. Sabes? Então, Sim. sim. Mas é difícil organizarmos, não é? Não, e tem de haver, a certa altura, eu acho, mas houve um entendimento que era, nós temos de organizar-nos. E eu acho que isso foi o primeiro passo. Temos de organizar-nos, mas. Não foi, porque acho que isso Mas é uma. primeiro que nos organizássemos. Então, não foi mal. Eu acho que não foi. Ainda não foi muito bem. Ainda não foi. Acho que não foi mal. Eu acho que não Estamos mais organizados, não estamos muito organizados. Então, claro, está bem. Mas as coisas estão. Está bem, mas eu percebo o que estás a dizer. Mas não está. Não está. Temos objetivos em comum, temos estratégias em comum, temos. E eu acho que isso, naqueles planeamentos, no Vision Board, etc., ajudou a clarificar isso e a definir isso. Clarificar. Não é? E o que ajuda. Também. Sim, e ajuda muito quando nós temos de tomar uma opção A ou B e nós olhamos para o Vision Board e encontramos lá a resposta. E eu acho que isso é que é muito bom, porque foi feito pelos dois. Quer dizer, não queremos isto. Então, se queremos isto, temos de tomar esta opção. E quase deixa de ser assunto, não é? Ao mesmo tempo que é um assunto recorrente, diário, deixa de ser. Sim, exato. Deixa de haver dúvida, deixa de haver tanta dúvida, não é? Claro. Sobre o que fazer e o que é que o outro está a fazer e se está alinhado comigo e se tem os mesmos objetivos, não é? Acho que sim, acho que é. Sim. Portanto, a resolução disso também é uma coisa que não só a não resolução é uma fonte de tensão ou de afastamento ou conflito, como a resolução disso e Aproximação. sim, Exatamente. é muito. Tem graça torna uma relação muito mais forte. que o dinheiro, crenças, etc., é quase. Tem quase um papel. Eu se calhar vou dizer um grande disparate, mas depois emendas. Que é a tua área, não é a minha. Como emocional. Ou seja, como imagina, a história de tens uma história, tens uma bagagem, tens umas crenças, entras numa relação de determinada forma, cria atritos ou cria divergências ou convergências.
criando atritos, tem de haver uma espécie de um autorreconhecimento ou um autoconhecimento de onde é que vem, o que é que Sim, acontece, é não sei o quê. E depois, sabe, e de repente, É um simbólico. eh, É um simbólico. exato, o dinheiro ganha, Simboliza, não é? simboliza isto tudo porque, como está presente em tudo e de repente tudo tem uma etiqueta com um De uma preço, forma não sei o muito quê. mais abrangente, é como acontece com a sexualidade. Também é uma coisa muito íntima, com a qual tu vais criando uma relação ao longo da vida Sim, e que molda a tua forma de sentir, de ver, de interpretar, de te relacionares sim, com tudo o que é do universo da com a sexualidade. bagagem que tens, etc, etc. Claro. E que depois trazes para a relação e que Claro. depois é algo que tem de ser trabalhado a dois, não é? Tem de ser Mas que lá está, discutido. mas que lá está, que para ser trabalhado a dois tem de haver um certo autoconhecimento, de onde é que a coisa vem, etc. Pois, e se calhar as pessoas têm de olhar mais para o dinheiro dessa forma, não é? Não sei, tem, porque eu não sou ninguém para dar lições de moral. Mas pronto, é uma hipótese de se resolver questões, não é? Não, eu acho que é importante, sobretudo, é perceber que está presente em todo lado, na nossa vida, nas nossas relações, este simbólico do dinheiro. O que o dinheiro simboliza e a nossa relação com ele. E nos casais, se isto não for claro e continuar a ser tão tabu como foi durante tanto tempo, é um bocadinho Pode-se uma tornar um armadilha, obstáculo, não não é? é? Sim, Claro. é uma armadilha. Claro. Porque efetivamente temos de lidar com isso todos os dias. Claro. Sim, e as grandes escolhas em casal têm uma grande implicação muitas vezes em dinheiro e não sei o quê, não é? Mas pronto, tem de haver esse alinhamento. O dinheiro, como nas outras coisas todas, mas o dinheiro causa muitos problemas, está-se muito a significado. Eu percebo. Pronto. É isto. É isto. É isto que a gente leva daqui. Nesta vida. A Acho que é vida isso, não é isto. não é? É bastante. A vida é boa cena. Vá, tá? Está assim. Obrigada, até para a semana. Até para a semana.